Caso Jandira, o lado que ninguém quer ouvir. Carta aberta à sociedade brasileira, aos juízes, promotores, desembargadores e a quem possa interessar em defesa da verdade, da justiça e da dignidade humana. Eu, Carlos Antônio de Oliveira Júnior, venho por meio desta expor com minhas palavras, já que juízes, promotores, desembargadores não querem me ouvir, a eles e a toda a sociedade que possa interessar a versão que ninguém quer enxergar, apesar de todas as provas que estão nos autos do processo criminal. Em 10 de outubro de 2014, fui surpreendido às 7 horas da manhã em minha casa, quando saía para trabalhar no meu táxi executivo, como fazia todos os dias. Quando policiais invadiram minha casa com arma pesada apontada para a cabeça do meu filho, com apenas 6 meses de idade na época. Com um mandado de prisão em meu nome. Mesmo sem reação, fui algemado na frente de toda a minha família. Fui levado para a 35ª DP, situada em Campo Grande, Rio de Janeiro, sem qualquer garantia legal e sem saber o motivo da minha prisão. Eu não sabia nem que estava sendo procurado pela polícia. Nunca fui intimado por qualquer meio de comunicação para que eu prestasse depoimento ou esclarecimento na delegacia. Não me deram a chance sequer de me defender. A polícia nem ao menos me ouviu por achar que eu, Carlos Antônio de Oliveira Júnior, era filho do falso médico Carlos Augusto de Oliveira, que realizou o aborto na vítima Jandira. Assim, começou a minha saga e as injustiças que vêm sendo realizadas a cada dia, de forma cruel, para um cidadão que a única coisa que fazia naquele dia era o seu trabalho de táxi executivo. A mesma sociedade que clama pela justiça, mas que se vê a todo momento injustiçada, a partir de agora vai conhecer o outro lado da história, que mudou completamente a minha vida. Quem sou eu? Era apenas um rapaz de 24 anos que residia no mesmo endereço desde que nasci e que em maio de 2014 pedi baixa em minha carteira de trabalho como vendedor de loja de roupas e passei a trabalhar como motorista de táxi executivo com o veículo Peugeot 2006 preto. Venho alertar os profissionais da área com o que aconteceu comigo, porque pode acontecer com qualquer um de vocês, podendo se ver privado da sua liberdade da noite pro dia, por estar no local errado, na hora errada, com pessoas erradas, sem ter um mínimo conhecimento do que acontecia ali. O caso, segundo depoimentos que ouvi em audiência e a minha defesa, Jandira saiu no dia 26 de agosto de 2014, determinada a cometer pela 3ª vez o crime do aborto, já que não havia tido sucesso com a ingestão de um medicamento abortivo e, segundo sua mãe, ela precisava fazer o aborto. Sua irmã, amigas, mãe e ex-marido, que inclusive acompanhou a vítima até a rodoviária de Campo Grande, tinham conhecimento e não fizeram nada para impedir, além de ajudarem, indicando a clínica ou apoiando emocionalmente. Só no dia 28 de outubro de 2014, após 2 dias do desaparecimento da filha, a mãe resolveu procurar a polícia e pediu agilidade na busca, sendo informada pelo delegado que as investigações seriam feitas e que ela deveria manter a calma. Naquele mesmo dia, ela fez contato com um compadre que trabalhava na Rede Globo e levou o caso às mídias. Na delegacia, o caso foi registrado como caso Jade, no mesmo momento em que eram desarticuladas quadrilhas de aborto em todo o território nacional, chamada de Operação Herodes. Dessa forma, todos os que foram citados em depoimento passaram a ser suspeitos por homicídio, inclusive eu. Mas a polícia não encontra armas ou qualquer prova material que comprove que a vítima tenha morrido de outra forma, além do aborto. A minha prisão aconteceu porque recebi um telefonema de uma cliente, que também é acusada, que dizia trabalhar com estética, para que eu a levasse até um condomínio situado na rua Itápolis. Quando chegamos, ela pediu para que eu fosse até o estacionamento do Preso Nick e pegasse 2 clientes dela, que iriam até o meu carro. As 2 moças vieram na companhia de uma mulher que as deixou em meu carro e saiu. Quando eu retornei até o local em que deixei a minha passageira, a mesma pagou a corrida e eu voltei ao meu trabalho normal.
Naquele mesmo dia, após algumas horas, aquela mesma passageira voltou a ligar, pedindo para que eu a pegasse e a levasse até um sítio no Rio da Prata. Lá chegando, ela pediu para que eu aguardasse até resolver um probleminha com um senhor que ali estava. Logo depois fui liberado, porque ela resolveu ficar no sítio com outras pessoas. Nenhuma testemunha afirmou que eu tive contato com a vítima, antes, durante ou após a sua morte. Eu não matei Jandira. Eu não atirei em Jandira. Eu não esquartejei a Jandira. Eu não ocultei o corpo da Jandira. Eu nem sabia quem era a Jandira. Eu não tinha motivos para fazer o que a polícia diz que fizeram com a vítima. Eu não recebi nada além de R$2 por quilômetro percorrido. Dessa forma, eu e minha família, que também fazemos parte dessa mesma sociedade, estamos pagando por um preço que não merecemos. Enquanto de um lado temos a vítima que queria tirar a vida do seu próprio filho a qualquer custo, do outro lado tem eu, que nunca pensou em tirar a vida de ninguém, deixando de criar meus 2 filhos, de 4 e 2 anos, porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro não me investigou e resolveu pedir a minha prisão sem ao menos ter me ouvido, como aos outros suspeitos. E hoje, a juíza me pronuncia, mesmo sem ter qualquer prova contra mim, pela morte da Jandira. Ninguém, em momento algum, me apontou como autor, coautor ou participante de maneira consciente. Nunca tive nos locais indicados, tendo plena consciência do que era realizado ali naquele local. Nunca participei de qualquer reunião, de suposto grupo nenhum. Não posso pagar por erros dos outros. Nunca me envolvi com atos criminosos. Sempre estudei, trabalhei e vivi com harmonia entre minha família e a sociedade. Eu tinha uma vida impecável e limpa, até me jogarem na mídia, me apontando por algo que eu não fiz. Hoje, levo a vida de um condenado, apesar de ser inocente. Resolvi escrever esta carta aberta para que não só a justiça, mas também a sociedade tenha conhecimento da versão que os tribunais, juízes, desembargadores e promotores fazem questão de não querer ver. E com isso, foi divulgado apenas parte dessa história triste, a qual eu também sou vítima, de maneira cruel, de um poder público que joga um ser humano na cadeia, nesta instituição falida, sem ao menos investigar a sua vida, o que foi o meu caso e de tantos outros que aqui estão. Da maneira que o Poder Judiciário vem agindo, qualquer cidadão corre o risco do que aconteceu comigo. Um motorista de táxi, seja ele executivo ou não, tem que manter a discrição, não existindo lei que aponte que esse profissional deva questionar todos os passageiros que entram em seu carro, ou que sua profissão não seja considerada lícita. Dessa forma, peço que reflitam e digam que culpa eu tive se não fui eu quem sabia que a vítima ia tirar seu próprio filho. Não fui eu quem a conduziu com ou sem vida em meu carro Peugeot preto. Não acompanhei e nem a busquei na rodoviária. Eu sequer conhecia a vítima. Estava apenas fazendo serviço de táxi executivo para ganhar o meu dinheiro e levar alimento para a minha família. E hoje permaneço preso, por garantia da ordem pública, porque a irmã da vítima alegou que supostamente estaria sendo observada por um homem dentro de um Zafira, placa KXN 2905. E não foi feita qualquer investigação para apurar se de fato era verdade ou se foi uma artimanha da própria polícia para ter como pedir a prisão temporária de todos, já que não houve qualquer investigação policial referente a esse carro. É justo eu pagar o preço de uma prisão ou até mesmo de uma condenação por algo que não fiz e nem tinha conhecimento? A lei não diz que a prisão deve ser exceção e não regra? Antes da repercussão do caso na mídia, o crime era considerado como aborto seguido de morte, só passando a crime hediondo e com o envolvimento da suposta milícia após o Ibope da forma sensacionalista que foi divulgada, inclusive no que diz respeito ao DNA da vítima. Eu pergunto, teria como fazer DNA de um corpo encontrado totalmente incinerado, sem braços, pernas e arcada dentária, possuindo apenas tronco e a parte gradil costal? Como fazer um DNA do fêmur, ou parte dele, se não existia as pernas?
Outra pergunta que faço é que, se na identificação cadavérica juntada no processo pela polícia, o cadáver não tinha apenas as mãos, de que corpo foi feito esse DNA? Do corpo sem membros superiores e inferiores ou do corpo apenas sem as mãos? Já que naquela data foram encontrados 2 corpos queimados, segundo a irmã da vítima. Corpos esses apresentados no IML para identificação e não reconhecidos pela irmã. Vocês devem estar perguntando, por que só agora eu resolvi escrever esta carta aberta, após 1 ano e 2 meses preso? Pois bem, decidi escrever somente agora porque a polícia dizia ter envolvimento de milícia junto ao grupo. Por medo, preferi sofrer calado por não saber até onde seria a verdade. Temia por minha vida e a vida da minha família. Só resolvendo agora, a partir da minha pronúncia, na qual a juíza decide me deixar preso por garantia da ordem pública e porque não tenho emprego com carteira assinada, assim como milhares de trabalhadores brasileiros, para que o júri decida, porque nem mesmo ela consegue identificar qual foi a minha atuação junto ao grupo, dizendo que eu transportei a vítima, matei a vítima, fiz o aborto da vítima, ocultei o cadáver da vítima, esquartejei a vítima e joguei fogo no carro em que estava a vítima junto com os demais integrantes da quadrilha, mas sem apresentar provas concretas contra mim. Vejam só. Deixam preso um motorista de táxi executivo e põem em liberdade outros acusados. É muito fácil dizer tudo isso, só que precisa de provas e não de suposições. Torno a repetir, eu era apenas um motorista de táxi executivo, que em nenhum momento da minha vida estive envolvido com crime ou crimes, como eles falam. Peço reflexão a toda a sociedade, juízes, promotores, desembargadores e mídias, para que percam apenas uns minutos e busquem a verdade diante dos fatos reais e não de suposições, como vem sendo tratado o processo a meu respeito e a minha vida. Porque enquanto a família da vítima pede por justiça devido às provas obscuras apresentadas pela polícia, a minha família, que também faz parte da mesma sociedade, e eu estamos sofrendo por algo que eu não cometi. A polícia nem a promotoria foram capazes de juntar qualquer prova do meu envolvimento consciente com o referido grupo, que já responde a outros processos. Aqui, deixo registrado a minha voz, que ninguém quis ouvir até hoje. Peço pelo amor de Deus, que daqui pra frente, a quem interessar, busque a verdade. E não apenas acredite no sensacionalismo da mídia, porque uma vida se foi por ter querido tirar outra vida. Não sendo justo outras vidas inocentes pagarem o preço que eu estou pagando, sem ter contribuído para isso. Reflitam. Porque qualquer cidadão de bem pode se ver na situação em que estou, por descaso do poder público, que não investigou o caso como deveria, e da mídia que divulgou de maneira irresponsável. Eu amo e quero estar perto de meus filhos e da minha família. Eu quero a minha vida de volta. Eu quero a minha vida de volta. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2015. Eu, Carlos Antônio de Oliveira Júnior.